Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia. Galerinha, na última aula falamos um pouquinho das questões ambientais do nosso planeta, né? Demos início ao estudo, na verdade, dessas questões ambientais. Falamos um pouquinho da importância de preservar, conservar e também não ajudar na degradação ambiental. Entendemos que a conservação ela é muito útil, né? É a utilização racional dos nossos recursos renováveis, como a água, o oxigênio, né? Entre outros. A preservação que visa proteger a longo prazo a nossa fauna, flora, na verdade, o ambiente, né? Também falamos um pouquinho da degradação ambiental. A degradação ambiental que acontece de pequeno a longo prazo também, tá? A degradação do meio ambiente é aquele processo quando há um esgotamento da distribuição de um recurso natural, tá? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas como isso acontece? Qual é um dos fatores principais, galerinha? Aqui, meus queridos, aqui, a poluição. Ah, professora, então vamos só parar de poluir? Não, não é somente isso, galerinha. Porque a poluição não é somente emissão de gases nocivos aí, né? De gases tóxicos à nossa atmosfera. Não, pelo contrário, tá? Existe a poluição atmosférica que vai gerar chuva ácida, o aumento, né, da inversão térmica, tanto para inversão térmica do ar quente e também do ar frio, das altas e baixas pressões atmosféricas. Além disso, existe um processo mais longo, tá? Quando falamos em poluição dos gases nocivos, falamos da emissão do dióxido de carbono, agrotóxicos, tá? Esses agrotóxicos que são lançados, agrotóxicos, tá? Desculpa que eu já estou com a boca seca. Já é a sexta aula que eu estou gravando hoje, meus queridos. Mas faz parte do processo. Quando utilizamos de forma irracional, na verdade, algumas ações humanas aí, por exemplo, o esgoto doméstico. Ele é lançado sim em rios e lagos até chegar nos oceanos. Isso sim vai causar um grande impacto, tanto na fauna e flora, né? E também naquela vida marinha que existe em torno dos mares, que vai chegar até os oceanos, tá bom? Existe essa poluição sonora também, que acaba afetando a vida animal e a vida humana também, tá? Existe aí uma série de coisas que vai sim agravar a este grande problema, essa grande questão ambiental que vamos conversar daqui para frente nas nossas aulas. Será mais um debate, uma troca de ideias, tá? Referente a este conteúdo, tá bom? Então, quando falamos em poluição, falamos na poluição atmosférica, falamos no efeito estufa, que são basicamente o desequilíbrio que vai causar um grande buraco, né? Lá futuramente na nossa camada de ozônio também vai causar chuva ácida, causando também uma inversão térmica, que é as altas e baixas pressões. E também existe a poluição das águas, que acontece frequentemente através de fatores físicos, químicos e biológicos. E também, meus queridos e amados alunos, qual outro que iremos falar? Da poluição do solo, tá? Que acaba afetando boa parte, tá, das florestas aí pelo mundo. E aqui vai estar a nossa proposta para questões ambientais da semana que vem. Essa proposta, galerinha, vai ser uma atividade que vai ter simplesmente um questionário aqui para vocês estarem respondendo. Vocês vão ter que estar lendo o conteúdo, tá? Vão entender o que foi a Conferência de Estocolmo, o que foi o Protocolo de Kyoto, tá? O equilíbrio, você vai explicar o que é um desenvolvimento sustentável e também o que foi estabelecido no Protocolo de Cartagena, tá? Cartagena, na verdade, lá. Não vou falar o país porque senão vai ficar a resposta, tá? Então, existe um processo que tudo isso aqui que a gente está lendo, os homens tentaram amenizar com situações. Por exemplo, o Eco 92, que foi aqui no Brasil, foi uma
foi na verdade um simpósio onde envolveu várias pessoas em pró desenvolver ações sustentáveis para o futuro, né? Como menos poluição, como menos contaminação de rios, lagos e mares. Então, teve um processo de reflorestamento em algumas áreas do planeta, aonde na verdade isso não surgiu efeito, tá? Então isso a gente vai estar vendo um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouquinho da poluição. Quando falamos nos gases nocivos, a contaminação do solo, né? O esgoto doméstico lançado em rios e lagos, acontece fatores, galerinha, e esses fatores vão causar um impacto, e esse impacto será sim ambiental, tá? Então, o homem, lá para o século XX, recentemente entendeu que boa parte dos recursos naturais que são renováveis está ficando de uma certa forma não tão acessível como antigamente. Por exemplo, a água do nosso planeta. Lembrando que o planeta tem sim muita água, mas 97, vamos falar em 97,75, isso, aproximadamente, tá? Não tenho os dados exatos aqui, mas pela minha última pesquisa, 97,75% de toda a água do planeta é águas continentais. Então são águas salinas, são águas com teor de sódio, né? São águas salgadas, são águas oceânicas. E 2,5% de toda a água, o restante, os 2,5%, são águas continentais, águas doces, que estão em rios e lagos e também boa parte da nossa atmosfera. Mas grande maioria de todos esses 2,5%, em torno de 2%, estão em águas subterrâneas, os grandes lençóis freáticos que estão dentro da nossa formação, da nossa crosta terrestre ali, tá? Em uma formação de relevo onde existem camadas subterrâneas que acabam absorvendo a grande capacidade de chuva, o solo, que é um solo mais poroso, tá? E acaba absorvendo essas águas, tornando águas subterrâneas, não tão acessível ao homem. Então, 0,5%, se eu não me engano, depois eu vou puxar os dados aqui, são águas que são utilizadas pelo homem através de rios, lagos, tá? E também desgelos que acontece através das grandes cordilheiras, que vai causar aquele fluxo de rio e também ali futuramente uma bacia hidrográfica através das nascentes, tá? E isso acaba acontecendo de uma forma onde o homem acaba despejando esgoto doméstico, utilizando boa parte da água para a agricultura, tá? Que 90% de toda a água acessível está assim voltada à agricultura. Então, existe um grande desperdício. O derrame de óleo também nos oceanos vai impactar nas águas continentais, na fauna, na vida marinha, na verdade, que existe ali, né? Que hoje 75% de toda a vida do planeta estão sim nos oceanos, tá? E mares, como os corais, peixes e outras espécies marinhas, tá? Então, existe isso como pensamento voltado à poluição. A poluição, a degradação ambiental estão juntas ali, né? E isso acontece com ações humanas, tá? Que acabam causando um grande desequilíbrio para o meio ambiente, tá? O problema das poluições está diariamente ligado à maior parte à qualidade de vida e aos padrões de consumo das populações. Então, boa parte dos problemas de poluições hoje está voltado sim ao nosso consumo, tá? Por exemplo, todo mundo aí utiliza perfume. Da onde que vem o perfume? Essências. Da onde que vem essas essências? Sim, vem de uma questão vegetal, vem de um recurso vegetal. Então existe uma extração deste produto, correto? E essa extração, se não for de uma forma ordenada, acaba causando um grande desequilíbrio biológico, né? Também acaba afetando boa parte de uma vegetação, de uma espécie específica falando, né? Então acaba denegrindo boa parte de uma vegetação para a extração de recursos utilizados pelo homem. O madeiramento, os móveis que utilizamos, o planejado que todo mundo tem em casa, um armário lindo, maravilhoso, um painel para televisão, da onde que vem esse madeiramento? Qual a origem? É de uma área de replantio? Existe sim
boa parte hoje das grandes multinacionais, elas voltam uma renda per capita, tá? Per capita, voltado à área produtiva, quando falamos na área per capita da população é uma coisa, mas na área per capita industrial é outra, tá bom, galera? Então, quando visamos este lucro voltado, uma pequena porcentagem ao desmatamento, né, onde que as pessoas se preocupam em devastar uma área ambiental, mas tem que replantar uma outra. Isso acontece, tá? Mas é de uma forma desordenada e desorganizada até os dias de hoje. E acaba afetando boa parte alimentando boa parte dessa poluição causada pelo homem. Então, a poluição não é somente aquela que a gente conhece, que é a famosa contaminação através de gases nocivos. Não, existem lançamentos, tá, de agrotóxicos no solo, contaminando lençóis freáticos, a indústria contaminando a nossa atmosfera e também lançando esgotos em rios e lagos. O esgoto doméstico também acaba agravando boa parte dessa poluição de rios e lagos. O óleo lançado nos oceanos através de grandes embarcações que transitam levando mercadorias de um continente ao outro, tá bom? E essa poluição está diariamente ligada, sim, à espécie humana, tá bom? Quando falamos em poluição atmosférica, a contaminação do nosso ar, né? O ar que respiramos. Lembrando que existe boa parte, está sim dessa contaminação, está entre a Ásia e a América do Norte, que são os maiores produtores, os grandes polos industriais do mundo. E geralmente, tá? Esses gases nocivos vão afetar a saúde humana, prejudicando também o nosso meio ambiente, como a nossa fauna e flora. Já falei anteriormente, dentre os principais problemas estão ali, tá? A poluição atmosférica, que vai causar o grande efeito estufa, a chuva ácida, causado também através de gases que são emitidos na atmosfera. Lembra no ano passado, galerinha, quando a gente estava em sala de aula conversando sobre poluição, que teve uma chuva em São Paulo, uma chuva ácida no período da tarde, onde choveu basicamente uma água escura, né? Uma água basicamente com fuligem que veio das queimadas lá da Amazônia. Olha que legal, galerinha. Legal não, triste, né? Mas olha como funcionou o ciclo. Teve uma evaporação, né? Através de uma queimada, das gotículas se condensando as nuvens, vindo através dos ventos que são causados por alta e baixa pressão, através de um corredor, né, que são os rios flutuantes, que vão chegar até a região sudeste, e em contato com a massa de ar quente, caindo em forma de precipitação e caiu aquela chuva ácida, tá? Que é essa aqui, ó, é a precipitação de águas que são formadas, tá, através de resíduos gasosos provenientes de queimadas, como da floresta que o professor falou, de carvão e outros derivados do petróleo, tá? Ou de gases emitidos pelas indústrias. Aqui tem alguns gases citados, tá? Que já volta à área de química e física, que não estou por dentro de falar do enxofre, do monóxido de nitrogênio, então eu não entendo um pouquinho referente a isso. Mas esses gases nocivos à nossa saúde estão sim circulando dentro da nossa atmosfera e caindo em forma de precipitação, tá? Em forma de chuva, chamada chuva ácida. A inversão térmica, galerinha, isso acontece frequentemente, tá? Aqui no nosso continente, principalmente na América do Sul. Vocês podem observar que tem dias que está muito quente, né? Quentíssimo abaixo, chegando a temperatura com baixa temperatura até 19 graus. Hoje é quinta-feira, quinta-feira, 18h53, está aproximadamente 19 graus. Ontem, esse horário, estava uma temperatura alta. Semana passada, estava muito quente. Então, acontece essa inversão térmica e acaba modificando as estações do ano, que é determinado através de um clima. Então, tem-se o clima da região, ele se adapta causando as estações do ano, né, dentro de uma formação do bioma, causando o tempo, que é o tempo momentâneo, aquela previsão do tempo, que te dá a previsão do dia, e também o clima a longo período. Um clima, galerinha, ele é formado entre 35 a 40 anos, tá?
Então ele tem um período para ser formado através de um ciclo correto que acaba acontecendo dentro da atmosfera. E quando acontece a ação do homem, acaba poluindo a nossa atmosfera através de gases nocivos e outras queimadas, substâncias do petróleo, acaba tendo aí uma inversão térmica. É um fenômeno climático que ocorre principalmente no inverno. Não só no inverno, tá, galerinha? Isso acontece frequentemente, tá? Então a inversão térmica é a mudança do frio para o calor e do calor para o frio, tá? Isso acontece através de um fluxo de ar entre as camadas de alta e baixa pressão. Assim, a fumaça também das fábricas e dos veículos ficam retidas na nossa camada mais baixa da atmosfera. Então se causa ali uma tampa, né? Principalmente em altitude, onde a temperatura é mais baixa. Então os poluentes sobem e não deixa a massa de ar frio entrar, vazar essa massa de ar quente e acaba tendo essa inversão térmica, porque era para estar frio no inverno, mas a grande temperatura, a grande poluição não deixa a amplitude, né, controla ali a amplitude, a temperatura, o aumento da temperatura, tá? Vou dar um bom exemplo para vocês, é igual ao ar-condicionado. Todo mundo já foi no shopping e observou que o ar-condicionado está em cima, está no teto. Por quê? O ar quente, ele é muito mais leve do que o ar frio. Então, não tem essa condensação de uma forma correta. Então, o que acontece? Ele tem que ficar em cima para resfriar de cima para baixo, tá bom? Então, a inversão térmica é sim quando tem a troca dessas temperaturas através de uma grande massa de poluentes, como fumaça das fábricas, o fluxo dentro da nossa camada de ozônio. Tá? Vocês podem observar na grande metrópolis, né? Megalópolis, como São Paulo. São Paulo, sim, é uma cidade bem urbanizada, onde existe muita fábrica, muitos carros circulando, né? E acaba emitindo muito poluentes e acaba causando aquela névoa. Em cima, ela não deixa a umidade passar. Então, ela acaba servindo como um isolamento térmico e causando a inversão, porque no período de frio não acaba penetrando dentro dessa massa de ar quente e acaba tendo a inversão térmica. Aqui é um bom exemplo. Fluxo normal é o ar quente sendo condensado, evaporando, subindo, ar frio. Ar mais frio vai se condensar aqui em contato com essa massa de ar quente e o ar frio, cai a precipitação. Tá? E o que acontece na inversão térmica? O ar frio está aqui, subiu os poluentes, ficou aqui em cima, retendo temperatura, e quando o ar frio sobe, se colide. Então ele fica preso, tá? Fica como se fosse uma tampa de panela. E essa inversão térmica acaba só deixando aquela temperatura ambiente, principalmente no frio, no inverno. Certo? Então, galerinha, hoje não vou dar exercício, tá bom? Não quero dar atividade para vocês. E basicamente eu vou ficar nesse termo aqui, tá? Referente a este conteúdo aqui. Bem light, bem tranquilo, porque nas próximas aulas vamos continuar falando da redução da nossa camada de ozônio, tá? Que é devido às grandes emissões de gases. Vamos falar um pouco da poluição das águas através da reação física do homem, né? As impurezas sólidas lançadas pelo homem, também os elementos químicos, as grandes substâncias tóxicas, a questão biológica, tá? Os resíduos biológicos como dejetos vivos lançados, principalmente que vai se transformar, os grandes cemitérios também, tá, galerinha? Que depois da decomposição de uma espécie, principalmente o homem, se sai o churume, né? Que é um líquido que depois vamos estar falando aí, entra mais voltado a... Eu acho que quem vai falar mais isso é sobre mais biologia, né? Um pouquinho das contaminações das águas, tá? E na próxima aula eu vou dar uma proposta para vocês para as questões ambientais. Vamos falar um pouquinho da Agência 21, o ECO 92 que o professor falou, que foi a conferência que aconteceu aqui no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho do Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto, lá no Japão, a conversão da biodiversidade, a convenção... Opa, pera um pouquinho, galerinha. Deixa eu beber um copo d'água, porque eu tô com a boca tão seca que eu não consigo falar. A Convenção do Clima também que aconteceu, tá? A Convenção da Biodiversidade, como eu já falei, entre outros fatos que aconteceram aí até os dias de hoje,
tá? Voltados a questões ambientais, que até hoje a gente vê o grande impacto do homem se voltados aí ao modo capitalista, né? Ele prefere degradar uma área ambiental, ter grandes lucros com isso, né? E na verdade não se preocupar com a vida futura, né? Então isso é muito grave, isso é muito sério, porque o ser humano tem expectativa de 75 a 85 anos pela ONU, né? Então o que acontece? O homem ele se preocupa em tempo mediano, então ele só se preocupa naquele período. Mas e o futuro? Como que vai ficar? Os nossos filhos, os nossos avós, né? Como que vai ficar este mundo para os nossos netos? Como que vai ser? Um dia vocês serão avós. E aí? É este mundo que vocês querem para o neto de vocês? Fica a dica, né? Então, a aula de hoje é isso, é um bate-papo, né? Espero que interajam um pouquinho mais sobre isso aí, leiam, se informem, porque o mundo, galerinha, são de vocês. É vocês que vão ficar, é vocês que vão criar leis, métodos de preservação, né, e conservação do nosso planeta, e vão também degradar o ambiente frequentemente, porque a evolução humana, infelizmente, permite isso, né? O meio sustentável hoje do homem depende sim da preservação. Então, se você quer um mundo sadio, um mundo mais saudável, você tem que preservar e conservar. Mas como é que vamos chegar até lá? O que você faz para agregar um mundo melhor? Então, isso é só um debate, um bate-papo. Tá bom, galerinha? Por hoje é só. Agradeço a presença de todos. Até semana que vem e fiquem com Deus.